Isto começou no ano 2011. Eu cheguei ao Brasil em 2008 e a partir de 2011 comecei a escrever crónicas em dois jornais, um jornal português e um jornal brasileiro. Crónicas que versavam muitos temas de gestão, de tecnologia, de contexto económico. E passado, enfim, algum tempo, comecei tive a ideia de começar a ilustrar as crónicas num blog com fotografias do Cristiano. Tínhamos conhecido quando eu cheguei ao Brasil, através de amigos comuns, e comecei a encontrar uma conexão entre aquilo que eu escrevia e a forma como o Cristiano olhava para a realidade que ele fotografava, não é? E isso foi uma coisa interessante, e a cada texto que ia escrevendo fazia esse exercício, não é? Que era como é que este texto podia ser lido com os olhos de um fotógrafo como o Cristiano. E isso foi crescendo, e ao longo de 2 anos fui tentando fazer esse exercício, até que chegou um momento em que nos juntámos e vimos que podia surgir um projeto comum, não é? Portanto, em que a visão do Cristiano se pudesse associar à minha visão e fizemos um projeto como fizemos. Há um certo tempo, como o Miguel já falou, ele começou a utilizar fotos minhas para ilustrar as crônicas que ele publicava nos 2 jornais. E a minha única preocupação era assim, mas será que as minhas fotos vão ilustrar, né, um texto sobre economia, sobre cibernética, todo um universo que eu não era tão afeito. Mas a coisa amadureceu e eu daí tive a ideia, a petulância, né, de quando se pensou no livro, de, já que eu imaginava que eu não teria imagens que ilustrassem literalmente os textos, né, mas eu comecei a imaginar que talvez fazendo uma pequena legenda, né, eu conseguisse fazer uma rima, vamos dizer assim, né, colar um pouco as minhas fotos nos textos, nas crônicas do Miguel. E o que para mim parecia inicialmente uma tarefa fácil, né? Falei, deixa que eu faça umas legendas, né? Depois me assustei, porque o Miguel não parava de escrever, ao longo de todos esses anos, foram 50, ou 51, né? 51. E daí eu resolvi sentir o peso da responsabilidade e resolvi caprichar, né? E tentar descobrir. Assim, tinha várias surpresas e certas descobertas, né? Como quando ele falava da impressora 3D, né? E que ele escrevia com espanto. Imagina, está assim, até imprimindo uma orelha. Falei, nossa, eu tenho um par de orelhas, né? De pai e filho que eu fotografei, muito evidentes, né? Que é de uma impressora, né? De DNA, né? Há muito tempo. Então, para mim foi esse cruzamento, né? Às vezes, como também há uma das crônicas que falava sobre, que citava 2 arquitetos, né? A Zaha Hadid e o... Era o Gary Hamel, não? Era um era um arquiteto, isso. E que ela dizia que não gostava de cortinas, até porque a arquitetura dela é tão cheia de curvas, tal, que a cortina ali não teria harmonia, né? E daí tinha uma foto que era uma cortina no Palácio Alvorada que completava muito bem a noção das formas do Niemeyer. Portanto, eu acho que este livro até pode ter várias formas de o ler, não é? Uma é ler os textos, enfim, de uma forma mais focada no conteúdo, outra é apreciar as fotografias do Cristiano, outra é tentar descobrir os significados que estão nesta conexão, sem ler as legendas, e depois ler as legendas e ver esses significados. Portanto, eu acho que o livro pode-se descobrir de várias formas, não é? E eu acho que isso também acaba por ser interessante também essa multiplicidade de leituras que ele pode ter. Eu acho que outra coisa também interessante é vermos como é que até fotos que foram feitas noutro momento da história, não é? Algumas delas até já com alguns anos, e textos que foram escritos na atualidade, como é que há padrões que se repetem, não é? E coisas que, de uma forma tão distante, muitas vezes têm pontos de contacto. Às vezes até metafóricos, como o Cristiano fez muitas das suas pontes aqui com metáforas, não é? Mas que são pontos de conexão interessantes. E acho que isso foi essa leitura conjunta de uma realidade que é única e portanto, com 2 lentes, uma lente de um fotógrafo e uma lente de um executivo, de um engenheiro. Acho que são 2 visões distintas da mesma realidade, e isso acho que é interessante neste projeto.